Existe um momento na jornada espiritual em que você percebe que não está buscando Deus. Você está se lembrando dele. Neville Goddard revelou algo que poucos ousaram dizer. Cristo não é alguém fora de você. Nesta palestra de 1968, ele declara algo chocante, íntimo e definitivo. Ele é a minha ressurreição. Hoje, você vai entender o que significa sair do Pai, entrar no mundo, morrer, despertar. E finalmente retornar como o próprio Pai. Se algo dentro de você já sente que esta mensagem não é nova, é porque ela é sua. O Evangelho, que aparenta ser uma pequena história secular, é verdadeiramente um mistério que só pode ser conhecido por revelação. No capítulo 16 de João, lemos: Eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e volto para o Pai. Nessas 4 breves frases, encontramos a pré-existência de Cristo, sua encarnação, sua morte e sua ascensão. Eu poderia usar a primeira pessoa do plural e dizer: Nós saímos do Pai, pois lemos no primeiro capítulo de Efésios. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Portanto, todos nós fomos escolhidos nele. É por isso que posso dizer: Nós saímos do Pai e viemos ao mundo. Novamente, estamos deixando o mundo e voltando para o Pai. Como isso é possível? Deixe-me usar uma analogia simples. Uma planta contém em si rebentos que podem ser removidos e transplantados. Enquanto existem dentro da planta, os rebentos participam da vida da planta, mas quando removidos e transplantados, tornam-se a planta-mãe. O propósito de Deus era nos dar a si mesmo, e Deus é um Pai. A única maneira de ele fazer isso, porém, era nos separar de si. Contudo, como o fruto que nos enviou, aquele que nos enviou jamais nos abandonou, portanto, devemos expressar aquilo que a planta-mãe representa. Se suas flores eram vermelhas, a planta transplantada também produzirá flores vermelhas. Ora, por mais saudável que a planta-mãe seja, ao ser transplantada, ela aparenta morrer, revelando-nos o segredo da vida através da morte. A semente cai na terra e morre para ganhar vida. Assim, a semente, contendo em si tudo que a planta-mãe continha, morre e ganha vida para se tornar a planta-mãe, contendo em si aquilo que havia na planta-mãe. E assim é conosco. Viemos de Deus Pai e fomos plantados em um mundo de morte, um mundo de mortalidade. Então, tendo morrido, somos vivificados e crescemos até nos tornarmos o tronco filogenético, pois se éramos pais antes do desapego, devemos retornar como o único Pai que nos enviou. E tudo o que Deus Pai possui, nós possuímos em nossa plenitude. Seu Filho se revela como nosso Filho. Tudo o que aconteceu com ele acontece conosco, pois viemos do Pai e viemos ao mundo. Novamente, ao deixarmos o mundo, vamos para o Pai. Esse é o grande mistério das Escrituras. Deixe-me agora contar-lhes sobre uma visão que uma senhora que está aqui esta noite compartilhou comigo. Ela se viu observando um trem muito longo subindo de uma caverna muito escura, na qual ela desceu. Assim que entrou na escuridão, imaginou-se a bordo do trem e, instantaneamente, estava nele. Subindo a uma velocidade incrível, ela refletia sobre seu destino, quando uma voz disse: Não vai demorar, e ela entrou em um mundo repleto de pináculos e luzes cintilantes. Então, uma luz triangular penetrou seu cérebro e ela se viu diante de uma cadeira muito alta, na qual um ser imponente estava sentado. Ao olhar em seus olhos, sentiu-se imersa em amor e em uma voz tão terna que ele a chamou de querida. Sentindo-se tão pequena e jovem entre aqueles pináculos, ela disse: O que devo fazer? Quando algo explodiu dentro dela e ela ouviu uma voz e viu as palavras grave aparecerem em cursiva diante de seus olhos. Ao me ver à distância, ela disse: Aquele é Neville, e o ser sentado na cadeira começou a me descrever nos termos mais carinhosos e possessivos, terminando com estas palavras: Ele é a minha ressurreição. Essa afirmação foi captada por vozes invisíveis que ecoaram e reecoaram através dos tempos enquanto ela despertava. Sim, ela viu o Pai. Eu sou a sua ressurreição. Ele se sepultou em mim, assim como se sepultou em você antes de você sair dele. Tendo ressuscitado o Pai em mim,
eu sou a sua ressurreição e sei que sou o Pai. Antes de sair, eu não sabia disso. Eu participei da árvore da vida, mas eu não era individualizada. Nunca houve um tempo em que você e eu não participássemos desta árvore da vida, mas não éramos individualizados. Não nos desprendemos voluntariamente e entramos neste mundo, mas fomos submetidos à futilidade na esperança de que seríamos libertados deste corpo de morte e alcançaríamos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Agora, o Filho de Deus é um com Deus, pois o Filho irrompe no Pai. Como a muda que contém em si tudo que a árvore-mãe contém, mas não pode saber disso até ser desprendida e transplantada, nós contém em nós tudo que a árvore da vida contém, mas não saberemos disso até sairmos do Pai e virmos ao mundo. Tendo morrido, a morte será transformada em sono, do qual todos despertaremos como Deus Pai. Individualmente, todos nós teremos esses 4 atos poderosos irrompendo de dentro para revelar o ser que realmente somos. Na declaração: Eu vim do Pai, estabelece-se a pré-existência de Cristo em você, que é a sua esperança de glória. Não me refiro a um homenzinho que caminhou sobre a terra há 2000 anos, mas ao mistério de Cristo que está sepultado em cada criança nascida de mulher. Cristo, o poder criador e a sabedoria de Deus, pré-existia. Seu desapego e entrada no mundo por meio de seu nascimento debaixo da terra é o seu nascimento para a morte. Então, após o longo intervalo da morte, ele nasce do alto para um mundo de vida. Tendo vindo do Pai e vindo ao mundo, seu retorno ao Pai é essencial. Ele retorna testemunhando a plenitude em si mesmo de tudo que o Pai continha, reconhecendo assim que ele é o Pai. É assim que todos os pais retornam. Dizem-nos que nos últimos dias virão zombadores, dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais adormeceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os zombadores não sabem que 1000 anos são como um dia para o Senhor, portanto, 6 dias seriam como 6.000 anos para um olhar mortal. Como ele prometeu, você retornará no tempo certo, nem um momento antes nem depois. Seu retorno começa através da fecundação por aquele que despertou. Ele não escolhe seus descendentes arbitrariamente. Eles são chamados pela profundidade do seu próprio ser. Mas ele nasce espiritualmente para desempenhar o papel de progenitor daquela parcela de tempo a qual pertence, um papel que ele não escolheu, mas para o qual nasceu. Agora, deixe-me contar-lhe outra visão. Esta senhora disse: Enquanto estávamos em posição de sentido durante um exercício militar, Marta e eu fomos chamadas à frente, onde você, Neville, vestido com uma longa túnica preta, nos presenteou com um guarda-chuva preto, que foi aberto e erguido sobre nossas cabeças. Então, você proferiu palavras profundas de sabedoria eterna. De repente, a cena mudou e Marta e eu, ainda com os guarda-chuvas sobre nossas cabeças, estávamos em uma sala, quando perguntei a Marta: Você entendeu o que ele disse? E ela respondeu: Não. Dorothy Dix então entrou na sala e disse: Eu vou explicar para vocês. Fiquei tão surpresa com esse comentário que acordei. O simbolismo nesta visão era perfeito, uma túnica preta e guarda-chuvas pretos. Simbolicamente, o preto representa o incompreensível silêncio divino, a eternidade. No Cântico dos Cânticos, a noiva fala, dizendo: Eu sou negra. A palavra traduzida como negra deveria ser a mais negra das negras. Em hebraico, não existem superlativos ou comparativos. Para enfatizar o comparativo, uma palavra precisa ser repetida, como negra. Para torná-la superlativa, a palavra precisa ser repetida 3 vezes, como santa, pois não há como dizer a mais santa em hebraico. A palavra negra, dita pela noiva, deve ser repetida até a enésima potência. Eu sou negra, mais formosa, ó filhas de Jerusalém, negra como as cortinas de Salomão. Aqui, o preto é o mistério incompreensível, e em seu sonho ela não o compreendeu. Então aparece alguém que ela menos esperava que fosse capaz de interpretá-lo, mas alguém que estava presente, a convite, na última ceia. Não desconsidere isso. Ora, essa visão foi precedida por uma conversa após minha última palestra,
quando essa senhora, sabendo que havia sido concebida pelo Espírito Santo, disse à sua amiga: "O que farei pelos próximos 30 anos?" E a amiga respondeu: "Do que você está falando? Ele não lhe disse que você é abençoada? O que são 30 anos quando você esperou a eternidade para chegar a este momento? Como pode se preocupar, quando sabe que em apenas 30 anos deixará este mundo e entrará em uma era completamente diferente?" Essa conversa provocou a visão que ela não compreendeu, pois eu estava vestida de preto enquanto revelava o mistério dos mistérios. Sou negra, mais formosa, ó filhas de Jerusalém, negra como as cortinas de Salomão. Este é o mais negro dos negros, contendo o silêncio divino, a eternidade e um segredo incompreensível que Dorothy conhecia, mas não se esqueçam. Dorothy estava presente, a convite, na última ceia. Outra senhora que está aqui esta noite compartilhou essa experiência comigo, dizendo: "No meu sonho, eu estava conversando com duas pessoas, quando uma delas olhou para mim e perguntou: 'Quão longe é?' Ao que eu respondi: 'São apenas 30 minutos' e acordei. Esta senhora concebeu o Espírito Santo e agora espera, não minutos, quilômetros ou horas, mas 30 anos, pelo nascimento da criança. Repito, que diferença faz? Ela me disse que, ao longo de toda a sua vida, nunca desejou coisas materiais e sabe que é por isso que nunca acumulou bens terrenos. Sua mente sempre foi inquisitiva, sempre buscando, sempre procurando o propósito da vida. Permita-me dizer-lhe que, neste momento, ela é mais rica do que o homem mais rico do mundo, pois foi escolhida para receber a marca, para receber o dom do próprio Deus. Viemos do Pai, contendo em nós o óvulo, tudo o que é necessário para nos tornarmos o Pai. Caminhando através dos séculos, carregamos nosso óvulo, aguardando o momento em que ele será fertilizado. Aquele que é filho de Deus por natureza, tendo nascido para esse propósito, será usado nessa capacidade para que outros possam se tornar filhos de Deus pela graça. Tudo acontece sobrenaturalmente. Alguns se lembram de quando a união ocorreu, mas ela não é vivenciada neste nível. Entretanto, não negligencie a lei de Deus, que é: uma suposição se concretizará em fato. Se uma suposição cria sua própria realidade, então não existe ficção. Posso esquecer o que supus hoje, quando isso acontecer, posso não reconhecer minha própria colheita, mas ela não poderia entrar em meu mundo se eu não a tivesse trazido por um ato imaginativo. Esta noite, algum autor desconhecido está escrevendo uma história para pagar o aluguel. A história pode não vender, mas por um instante ele se perderá em sua criação, e quando sua história se concretizar no futuro, aqueles cujas vidas forem tocadas não reconhecerão sua colheita. Esta noite, o filme Uma Noite para Recordar será exibido na televisão. Embora o filme tenha sido feito recentemente, ele é baseado no naufrágio do Titanic em 1912, que reproduziu um livro chamado Futilidade, escrito em 1898. No romance, um navio repleto de ricos e complacentes estava em sua viagem inaugural quando afundou em um iceberg no Atlântico. 14 anos depois, a White Star Line construiu uma réplica do navio imaginário descrito no livro, encheu-o de ricos e complacentes, e este afundou em sua viagem inaugural em um iceberg no Atlântico. E as pessoas dizem que isso é ficção? Não, não é ficção. Não existe um único instante em que a imaginação não esteja em ação, causando os eventos do mundo. Você pode não se lembrar dos seus pensamentos e negar qualquer envolvimento com o que está colhendo, mas só se colhe o que se planta. A morte de Kennedy foi um ato violento, mas me disseram que os Kennedys aparentemente sentiam que estavam destinados a perder seus filhos dessa maneira. Como família, eles alimentaram esse sentimento de martírio, esse sentimento de violência que causou a tragédia. Não existem acidentes, quem semeia vento, colhe tempestade. Você é livre como o vento para imaginar qualquer coisa, mas precisa estar disposto a pagar o preço, pois colherá os frutos. Imaginando-se um bom escritor, você pode escrever uma história horrível de ódio e violência e colher os frutos, pois o ódio sobre o qual você escreve se espalha e traz a violência de volta para o seu próprio ser. Um amigo me contou recentemente que, quando tinha uns 9 anos, ganhou um tabuleiro Ouija. Um dia, ele perguntou ao tabuleiro:
quem sou eu? E ele soletrara a palavra Cristo. Acreditando piamente no que o tabuleiro dizia, ele pensou ser a reencarnação de Jesus, mas quando contou ao seu pastor, que era da alta igreja episcopal, foi imediatamente instruído a abandonar o que chamavam de pecado neurótico. Acreditando ter pecado por ter nutrido esse pensamento, ele orou pedindo um grande sacramento e a absolvição completa desse pecado, quando uma visão maravilhosa lhe desceu, revelando um altar com tudo o que havia nele. Essas pessoas que se dizem sábias, que andam por aí com suas longas vestes e realizam cultos em latim que ninguém entende, deveriam ler as Escrituras. Paulo disse: prefiro falar 5 palavras que sejam compreensíveis a 10.000 palavras em língua desconhecida. Se você quer falar latim, vá ao Vaticano, mas não venha aqui, onde pouquíssimas pessoas entendem uma palavra sequer fora do inglês, e mesmo assim, mal, e falam em uma língua desconhecida. Fale a língua em que você nasceu para que seja compreendido, ou fique em silêncio. Este rapaz foi dissuadido de sua fé quando deveria ter perseverado nela, pois Cristo nele é a sua esperança de glória. As Escrituras nos exortam a examinar a nós mesmos, a testar a nós mesmos e a ver se Jesus Cristo agora habita em nós. E se todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi criado se fez, quem é ele? Eu lhe direi quem ele é. Ele é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Como sei que isso é verdade? Imaginando um estado, permanecendo fiel a ele e observando-o se concretizar no meu mundo. Acreditando que Deus cria todas as coisas, dei vida ao estado desejado e agora posso rastrear sua origem até a minha imaginação. Agora sei que o homem é pura imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é Jesus, o corpo divino do qual somos seus membros. Sei disso porque, se ele cria todas as coisas e eu imagino, permanecendo fiel ao meu estado imaginativo, isso acontece. Encontrei-o, não como alguém separado de mim, mas como minha própria e maravilhosa imaginação humana. Assim, aquela pequena prancheta, movida pelo próprio movimento inconsciente do rapaz, revelou sua verdadeira identidade. Contudo, os chamados sábios chamaram isso de pecado neurótico. Eu sei exatamente o que ele passou, pois fui criado na igreja baixa do mundo episcopal e minha mãe costumava me dizer que os padres eram os homens mais sábios do mundo. Acreditei nela até me tornar adulto e as visões começarem a aparecer dentro de mim. Então percebi o quão estúpidos eles realmente são. Ao longo dos séculos, eles enganaram as pessoas, fazendo-as acreditar que são tão sábios porque conseguem pronunciar uma pequena frase em latim. Mas quando você lhes pede para explicar o versículo de que falei esta noite: saí do Pai e vim ao mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai, eles lhe dão apenas o significado literal e dizem que um ser glorioso saiu do Pai. Onde? Você pergunta, e eles respondem. Não faça perguntas, meu filho. Ele se assumiu de que maneira? Da nossa santa e bendita mãe. De que maneira ele fez isso? Repito. Não faça perguntas, meu filho. Este é o grande segredo da igreja. Ao final da conversa, você descobrirá que estava falando com alguém que não sabe as respostas, então ele lhe apresenta todo tipo de pensamento confuso para te desorientar. Durante meus 30 anos no púlpito, conversei com eles inúmeras vezes. Eles ficam boquiabertos e perplexos enquanto falo por experiência própria, e eles falam por teoria. Chamam de blasfêmia quando lhes digo que encontrei o Filho de Deus que me chamou de Pai, mas eu os vejo como guias cegos para outros cegos, como previsto nas Escrituras. Eu lhes digo, e a sua própria e maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo. Nunca houve outro igual e nunca haverá outro igual. Um dia ele despertará em vocês e tudo o que se diz dele será experimentado por vocês na primeira pessoa do presente, e posso lhes dizer, e longe de se envergonharem, vocês ficarão extremamente felizes. Tudo o que vocês já fizeram como homens neste mundo mortal, do qual se envergonham, será apagado. É necessário que vocês atravessem a lama e o lodo deste mundo para que essa semente possa germinar. E quando isso acontecer, vocês serão um com Deus, que é perfeito, e todo o seu passado será apagado como se nunca tivesse existido. Não existe essa coisa de merecer o céu.
O céu não se conquista, é uma dádiva. Quando você ouvir a história da salvação e acreditar nela, o reino se revelará de dentro de você, e a partir desse momento nenhum homem, independentemente de sua posição no mundo secular, poderá se colocar diante de você e fazê-lo se sentir insignificante. Você simplesmente ignorará suas palavras, sabendo que, embora ele possa estar sentado em um trono, ele não sabe quem é. E amanhã, se ele deixar este mundo, encontrará um mundo como este, em um ambiente mais adequado para a obra que ainda precisa ser feita nele, enquanto você, desconhecido pelo mundo, instantaneamente possuirá sua veste mortal e a mortalidade será apagada pela luz. No capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo se dirige àqueles a quem disse: Nós gememos neste corpo, aguardando o nosso corpo celestial, pois esperava que o nascimento espiritual chegasse antes da morte. A morte aqui, aos 28 anos, deixaria você ainda despido espiritualmente, pois ainda faltariam 2 anos para ser revestido da imortalidade. Uma senhora aqui presente esta noite ainda não tem 28 anos, mas sua memória a levou a outra época, outro tempo, e ela disse: Lembro-me vividamente de você. Você não mudou. Você ainda tem o mesmo rosto, a mesma voz. Você me falou sobre um pai e um filho, e eu não entendi. Eu lhes digo. Durante a noite, eu me movo através de porções do tempo, pois tenho outras ovelhas que não são deste corpo. Devo reuni-las todas em um só rebanho antes de poder retornar ao Pai como o Pai. Esta é a minha história. Reflita sobre isso e não negligencie o princípio da sua maravilhosa imaginação. Use-a com amor em prol de tudo, pois, ao fazê-lo, você a está usando em si mesmo, como não há outra maneira. O mundo é você projetado para fora. Imagine e então deixe para lá. Você não precisa romper um vaso sanguíneo, ligar para as pessoas certas ou fazer a coisa certa para ter sucesso. Tudo o que você precisa fazer é assumir que agora você é o que deseja ser. Permaneça fiel a essa suposição e, de uma forma que ninguém saiba, você se tornará isso. Então, tente novamente, e enquanto você se dedica aos negócios do seu pai, aplicando esse princípio, outra obra, desconhecida para o mundo, está acontecendo em você, preparando-o para a plenitude dos tempos, quando o óvulo que você carregou ao longo dos séculos for fertilizado. Então, 30 anos depois, ele rompe tudo o que se diz de Cristo é experimentado de uma maneira pessoal e íntima. Agora, vamos entrar em silêncio.